Leitura Bíblica Anual 2022, dia 295, 12 de dezembro, segunda-feira. Esdras, capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou estes utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo, quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo 2. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel: os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 775, os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua Joabe, 2.812, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 945, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Asgade, 1.222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2.056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Bezai, 323, os filhos de Jora, 112, os filhos de Azum, 223, os filhos de Gibar, 95, os filhos de Belém, 123, os homens de Netofa, 56, os homens de Anatote, 128, os filhos de Asmavete, 42, os filhos de Kiriat-Arim, Sefira e Beerote, 743, os filhos de Ramá e de Geba, 621, os homens de Miquimás, 122, os homens de Betel e Ai, 223, os filhos de Nebo, 52, os filhos de Magbis, 156, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Lode, Adide e Ono, 725, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Senaá, 3.630, os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Pazur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017, os levitas, os filhos de Jesu e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum,
os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 139 ao todo. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete-Azebaim e os filhos de Ami. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda esta congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e as suas servas, que eram 7.337. Havia também 200 cantores e cantoras, os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os seus camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor, em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus para a restaurarem no seu antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo Israel. Esdras capítulo 3. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu, como um só homem, em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases e, apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano depois que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade,
seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante de seus olhos, foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Esdras capítulo 4. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram: Deixem-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes de famílias de Israel responderam: Vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No começo do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E, nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra Jerusalém. Os que escreveram foram Reum, o comandante, Sinzai, o escrivão, e os outros companheiros, Dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e os outros povos, que o grande e afamado Osnapar deportou e fez habitar na cidade de Samaria e em outros lugares deste lado do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Ao rei Artaxerxes, de seus servos, os homens deste lado do Eufrates, em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém. Eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando as muralhas e reparando seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, como somos assalariados do rei e não queremos ver a desonra dele, por isso mandamos este aviso ao rei, para que faça uma investigação no livro das crônicas de seus pais, e nele o rei descobrirá e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos. Por isso a cidade foi destruída. Portanto, informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e as suas muralhas forem restauradas, o rei não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. O rei mandou a seguinte resposta: a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que moram em Samaria, bem como aos demais que estão além do Eufrates, paz. A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença. Por ordem minha, fizeram uma investigação e descobriram que, desde tempos antigos, aquela cidade tem se levantado contra os reis e nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dominaram toda a região além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora, deem uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com autorização minha. Tenham cuidado e não sejam negligentes nestas coisas, porque aumentaria o dano em prejuízo dos reis?
Depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, de Sinzai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e, de mão armada, os forçaram a parar a obra. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esdras capítulo 5. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os requeridos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, e Seter-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram: Quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Perguntaram mais: E quais são os nomes dos homens que estão construindo este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, com Seter-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram um relatório nos seguintes termos: Ao rei Dario, toda a paz. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes, e a obra está sendo feita com diligência e avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: Quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Além disto, perguntamos também pelos nomes deles, para informar ao Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei os nomes dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas, depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus à ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém Ciro, rei da Babilônia, no 1º ano do seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador, e a quem disse: Pegue estes utensílios, vá e leve-os ao templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E, daí para cá, o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais, na Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir esta casa de Deus, em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isto. Esdras capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: O rei Ciro, no 1º ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: Com respeito à casa de Deus, em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 27 metros e a sua largura será de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Seter-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar.
Também estou decretando o que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado, dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam, novilhos, carneiros e cordeiros, para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar este decreto, uma viga seja arrancada da sua casa e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a diligência. Então Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, Seter-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram, com toda a diligência, segundo o rei Dario havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado e todos, sem exceção, estavam puros. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel que tinham voltado do exílio comeram a Páscoa, juntamente com todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel.